Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? De antemão, eu já queria desejar um excelente Dia da Mulher a todas as mulheres aqui presentes e também as mulheres que estarão assistindo depois aqui a gravação, né? Por esse dia tão especial e tão importante na história. Como que vocês estão? Passaram bem essa semana? Conseguiram evoluir com as tarefas? Como que estão as coisas? Se quiserem falar pelo microfone, sintam-se à vontade, se não, pelo chat, eu estarei lendo também, tá? Bacana, bacana. A gente tem visto Professor, várias pessoas aí no. Boa noite, Nilson. A gente tem visto bastante pessoas aí no Discord trocando ideia, né? Tirando dúvidas. Então, isso é bem bacana. A gente sabe que essas primeiras tarefas, elas provavelmente vão gerar um desconforto em vocês. Mas da mesma forma que a gente aprende coisas novas aí, gera um desconforto, aqui vai gerar um pouquinho no começo, depois se vocês continuarem persistindo, as coisas tendem a evoluir, né? Acho que o Clóvis tinha aberto o microfone e eu te cortei sem querer, Clóvis. Ou eu tô vendo coisa também. não, tranquilo, Matheus. Não, eu estou falando também que, como a Sandra aí, aos pouquinhos as coisas estão caminhando, né? Mas a galera lá no Discord também está ajudando bastante, né? Tive algumas dúvidas e estou conseguindo auxílio, aos trancos e barrancos, caindo, voltando e está indo. É bem isso, é bem isso. São várias coisinhas novas, né, que talvez vocês nunca tiveram contato e aqui já trazendo um pouco também de como a formação funciona, né? A gente acaba separando alguns conteúdos e esses conteúdos eles foram curados aí pela gente ao longo dessas 10 turmas, tá? Então, se vocês tiverem sugestão de outros conteúdos, enfim, para a gente substituir, a gente pode acatar isso, né? Vocês verão que ao longo da jornada terão alguns conteúdos que foram escritos por mim. Inclusive, tem uma tarefa que eu gravei um vídeo sobre como fazer, porque eu não encontrei nada na internet que pudesse ajudar. Mas vou usar aqui uma frase que eu acho que foi da Cláudia que é a seguinte: a gente separa esses materiais, mas a ideia não é dar ele totalmente mastigado para vocês, né? A ideia é justamente instigar essa pesquisa, essa troca de experiências que está tendo e está muito bacana ali no Discord. Tem pessoas que estão me chamando pelo e-mail, pelo WhatsApp também. Na medida do possível, vou respondendo todos vocês. Mas acaba que vocês vão criando alguns conhecimentos mais fortes, né? Do que a gente só entregar um vídeo gravado de como fazer, né? Porque na minha concepção acaba sendo só um copia e cola quando a gente não tem um trabalhinho a mais que é de pesquisa, de tentar entender, cara, não deu certo aqui. O que será que eu fiz errado? Talvez faltou isso aqui, né? E aí esses feedbacks que vocês estão dando ao longo da jornada, a gente vai anotando e vai melhorando as especificações, né? A gente tem notado que a primeira e a segunda tarefa normalmente são as um pouco mais complexas, e aí faço uma meia-culpa na escrita da especificação, talvez alguma coisa ficou dúbia e assim por diante, mas em alguns momentos, e eu faço isso bastante, tá? A gente olha, lê, começa a fazer, entra num tutorial, entra num outro, e quando vê, tá dando algum erro e é alguma coisa que está descrita lá para ser feita de maneira diferente, né? A porta lá da instalação de tema de plugins normalmente causa essa estranheza. Tem uma portinha lá para colocar. E tá tudo bem, né? A gente vai melhorando ao longo dessa jornada e o importante é que vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo agora, que é não conseguir, professor ou colegas, me ajudem. O que eu tenho que fazer nesse caminho?
A gente vai lá, ajuda, vocês continuam evoluindo, né? E a tendência é que ao passar do tempo, nessa próxima semana que vai se iniciar também, por exemplo, que fique cada vez mais fácil de manusear aí o WordPress, a instalação que vocês têm. Diga lá, Nilson. Professor, eu só fiquei um colega lá no suporte me ajudou a configurar o FileZilla, que foi tudo direitinho, né? Aí, para instalar aqui o WordPress, a gente upa lá no FileZilla, que ficou um tempinho, né? Aí a gente depois copia o nosso login, que é, no meu caso, é nilceduardo.agtech, né? E cola no navegador para conseguir configurar o WordPress. Eu só fiquei com uma dúvida aqui. Nesse campo aqui, Database Host, já está preenchido o localhost. Eu tenho que mudar, colocar alguma coisa, ou eu posso deixar esse localhost mesmo. E nesse double prefix, eu deixo só esse WP underline, ou eu tenho que mudar para alguma outra coisa? Perfeito. Já vou inclusive te responder aqui, Nilson. Na tarefa aqui tem essa informação, ó. Deve ser editado no seu computador e enviado com os dados de conexão. Lembrando que o host do banco de dados deve permanecer como localhost. O prefixo também não deve ser alterado, tá? O prefixo, se tu mudares, não vai ter nenhum impacto. Ele vai instalar nesse novo prefixo. Se tu fizeres a primeira instalação ali já com o prefixo novo. Mas não precisa ser alterado, tá? É só os dados de conexão, que é o que tu recebeste pelo Então, e-mail, que é o nome de então, usuário, o nome do banco e a senha. tá, então o database eu deixo escrito localhost mesmo e o double prefix WP underline sem nada, né? Isso aí. Pode manter os valores padrões. Ah, agora, bom, eu deixei ele pausado. Agora que eu mandei o submit que eu tava com medo de fazer besteira. Ai, Não, ai. vocês não precisam ter medo, tá? Aconteceu com alguns colegas da instalação ser feita numa pasta incorreta, enfim. Eu fui chamando vocês pelo privado quando eu percebi isso acontecendo e fui ajustando, né? Ele vai, se vocês subirem o WP config incorreto, por exemplo, e aí o José está comentando ali, né? Ou ele vai dar um erro quando vocês tentarem instalar, ou o errado, talvez modifiquei lá o prefixo, tá? Que é um nomezinho que ele vai colocar nas tabelas lá no banco de dados. Se ainda não instalou o WordPress, não vai ter nenhum problema, porque ele vai instalar com esse novo prefixo. Se mudar depois, aí ele vai dar erro dizendo que o WordPress não existe. Mas de resto, qualquer outro erro, ele vai dar alguma mensagem quando vocês acessarem o domínio, né? E isso que o José tá comentando é bem importante. Vocês podem só mandar os arquivos modificados, né? Modifiquei o wp-config. Envia só o wp-config para o servidor. Os demais arquivos não foram alterados. Eu não preciso ficar mandando sempre os 3.000 e lá vai pedrada arquivos, porque demora esse processo. Ainda mais se ele tem que substituir. Então, sempre enviem só os arquivos modificados, que no nosso caso é só o wp-config. Não vai ter outro arquivo que a gente vai mexer durante essa jornada. Belezuras. Vamos lá, então. Como que vai funcionar esse segundo encontro? Eu vou passar aqui pelas tarefas, que eram dessa primeira semana. E aí depois eu vou abrir um espaço para vocês, primeiro, tirarem possíveis dúvidas, exatamente como o Nilson acabou de fazer. E depois mostrarem, quem se sentir confortável, né, o que fez até agora. E aí pode compartilhar a tela, abrir aí o site, mostrar, eu só instalei o WordPress, estou um pouquinho atrasado. Não tem problema, você pode mostrar o que fez até agora para a gente ir acompanhando o avanço ao longo dessas semanas. Lá na última semana, no último dia, que é dia 31 de março, vocês vão poder voltar talvez para esse vídeo aqui e olhar, olha como é que estava o meu site aquele dia. Agora ele está diferente, agora eu troquei o tema, fiz algumas outras coisas e assim por diante. Então,
é bacana esses compartilhamentos, porque a gente consegue acompanhar a evolução. Vamos lá, então. Nessa primeira semana, vocês tiveram que configurar aqui o GitLab de vocês. E aí, aqui na parte de milestones, que eu não lembro como fica em português, tá? Deixa eu até colocar para traduzir. Conquistas. Eu sei que o GitLab tem tradução para o português, mas fica meio bugado às vezes. Aqui vocês têm todos os marcos. O que que são os marcos? É a organização de quais tarefas estão dentro de quais semanas. Então, se eu abrir aqui a semana 1, a gente pode notar que ele vai ter aquelas 4 tarefas que eu mostrei para vocês no último encontro, que é a instalação do WordPress, a instalação e configuração de um tema, a instalação e configuração do Elementor e, por último, fazer a construção inicial do blog. Então, essa primeira semana foi mais uma semana de configuração, uma semana de entendimento também, né? Vocês ganharam os dados de infraestrutura, né? Então, nós temos um servidor onde estão armazenadas todas as instalações de vocês, é uma hospedagem. A gente chama isso, inclusive, de hospedagem compartilhada, afinal, todas as instalações de vocês estão no mesmo servidor e vocês ganham um pedacinho lá para poder trabalhar. Diferente de algumas hospedagens, a gente não tem o cPanel, que é um painel que a gente consegue mexer pelo navegador. Tá? A gente acaba fazendo isso pelo FileZilla ali, enviando os arquivos, né? E a parte de gerenciamento de banco e tal, a gente optou por não passar ela para vocês, para não colocar uma camada a mais de complexidade. Então a gente já criou o banco de dados aqui, né? Entregou os dados para vocês. Quando vocês se conectam lá no FileZilla, vocês estão se conectando a esse servidor, tá? Esse servidor, de forma muito resumida, tá? Não, releve, inclusive, essa explicação, mas é para caso vocês não tenham conhecimento técnico, mas esse servidor é como se fosse um PC em outro lugar que fica ligado 24 horas por dia. No nosso caso aqui é um servidor que está lá nos Estados Unidos, né? E ele está ligado todo o tempo, mantendo essas instalações de vocês. É um servidor que está exposto para a internet, por isso que vocês conseguem acessar aí o site de qualquer lugar. O que que tem nesse servidor? Banco de dados, e aí o WordPress ele funciona com o MariaDB ou com o MySQL, que são tipos de banco de dados. Inclusive o MariaDB ele é originário do MySQL, tá? A Oracle comprou o MySQL e aí a comunidade foi lá e fez a versão open source, tá? E aí tem, inclusive, uma curiosidade legal, que é o nome Maria, do MariaDB, é o nome de uma das filhas do criador aí do MySQL, né, do MySQL, e o MySQL também significa alguma coisa nessa linha, mas eu não lembro agora exatamente, tá? Tem o PHP, que é o responsável por executar esses arquivos do WordPress. Então, vocês devem ter notado que os arquivos que vocês baixaram do WordPress, lá do site do WordPress, eles possuem a extensão .php, tá? O WordPress, ele é software livre, então a gente tem acesso ao código dele e a gente pode fazer tudo o que a gente quiser desde que esteja de acordo com as licenças do WordPress. Então, a gente pode modificar os arquivos, pode redistribuir, né? Mas vai depender bastante da licença do WordPress, né, do EULA deles lá, para entender o que dá para fazer, se dá para usar o nome WordPress ou não. Inclusive, tempos atrás deu uma treta bem forte com isso aí na comunidade WordPress. E também tem o servidor web, que é o Nginx, poderia ser o Apache, tá? Que ele funciona como uma ferramenta para entregar esses arquivos PHP para quem está acessando. Então, por baixo dos panos, esses arquivos, né? O WordPress vai converter toda a informação que vocês já colocaram no site para um HTML, vai entregar isso lá para o cliente, para quem está acessando. Vão ter alguns JavaScripts também, que em tempo de execução ele vai gerando, CSS, e aí o site carrega para quem está do outro lado. Detalhe, vocês não precisam saber quase nada do que eu acabei de explicar para conseguir colocar um site no ar, né? No caso de vocês foi subir os arquivos, né? Então tiveram que baixar do WordPress, descomprimir, alterar o wp-config para colocar a conexão com o banco de dados, né? E podem ficar tranquilos que esse arquivo não é acessível via navegador, então tá tudo certo, né? Não aparece aí as informações se eu tentar acessar esse arquivo pelo navegador.
enviaram para o servidor através do FileZilla e poderia ser outra ferramenta de conexão FTP, tá? Só que o FileZilla é o mais utilizado. Inclusive, o protocolo de comunicação FTP ele foi descontinuado já. Por isso que a gente usa o SFTP, que por baixo dos panos significa FTP over SSH ou SSH, tá? E aí ele é mais seguro, enfim, para essa transferência de arquivos. Tem várias formas de fazer isso na internet. Essa é uma das formas de enviar esses arquivos lá para o servidor. Uma vez que eles estão lá, vocês vão conseguir modificar eles através do painel, tá? Tudo isso que eu falei, vocês enfrentaram nessa primeira tarefa, tá? É uma das tarefas que tem a maior especificação aqui, porque vocês têm que baixar o WordPress, baixar o FileZilla, descomprimir, alterar o wp-config, subir para o servidor, acessar o navegador, fazer a instalação e aí modificar aqui as permissões da pasta uploads para que vocês consigam subir imagens lá no WordPress. Senão ele não vai conseguir armazenar imagens no servidor. Alguns materiais de apoio, e aí eu queria trazer bem forte aqui sobre o último material, tá? Talvez isso não tenha ficado tão claro, mas eu posso especificar melhor aqui. Ele está aqui somente para que vocês entendam como enviar via FTP, tá? É um tutorial da KingHost, mas vocês não precisam se preocupar aqui em contratar serviços da KingHost, nada do tipo, tá? Só que o tutorial deles é muito bom, inclusive mostra aqui o passo a passo de instalação, né? Algumas partes aqui já vêm configuradas no caso de vocês, que é essa print aqui, tá? Porque a gente já mexeu no wp-config, mas tem os outros passos aqui que são bem úteis também, tá? Então, por isso que ele traz aqui para essa página e essa partezinha fica marcada em roxa, que é a parte que mais importa para vocês, né? Descompacte a pasta e enviar todo o conteúdo via FTP. Na segunda tarefa que vocês tiveram que fazer, ela já não envolvia mais tanta configuração, né? Vocês já tinham o WordPress instalado, vocês tinham que acessar lá o painel, o /wp-admin, né? Que é o painel que vocês vão usar para gerenciar o WordPress. Tudo que vocês forem fazer no WordPress, vocês farão por esse painel, a não ser que vocês vão modificar alguma coisa em arquivo. E nesse instante aqui da instalação do tema, vocês têm que escolher um tema para instalar e poder construir as páginas. Minha recomendação, pessoal, tentem escolher temas que são compatíveis com o Elementor, para ficar mais fácil depois de usar o arrasta e solta dele para fazer as construções. Um adendo aqui, né? O Elementor que vocês estão usando, ele é a versão gratuita, não há necessidade de comprar a versão paga, tá? Até porque custa um certo valor anual, mas ele tem algumas limitações. Então, às vezes, vocês querem fazer alguma coisa e o Elementor não vai te deixar porque é a versão Pro. Então, vocês vão ver que em alguns materiais de apoio eu deixei um workaround, que a gente chama, né? Um caminho alternativo para fazer determinada coisa, porque o Elementor não vai deixar por ser do plano Pro. E aqui a informação mais importante é essa daqui. Quando vocês forem instalar um plugin, instalar um tema, apagar um plugin, apagar um tema, atualizar um plugin ou um tema, o WordPress sempre vai pedir para vocês digitarem as informações de conexão do FTP. Por quê? Medidas de segurança. O WordPress, por padrão, ele só tem permissão para escrever na pasta Uploads. Ele não tem permissão de escrita em outras pastas. Quando vocês tentam instalar um plugin, o que ele faz? Ele baixa os arquivos do plugin e coloca numa pasta chamada wp-content/plugins, tá? Ele vai criar uma pastinha lá do Elementor, de os outros plugins que vocês estão criando também. Só que ele não tem permissão para isso. Então ele mostra aquela telinha para poder pedir permissão. Isso evita que o site de vocês sofra algum tipo de ataque, né, de alguém que tente escrever um arquivo onde não deveria. E aí é importante sempre colocar a porta lá no hostname. Vocês vão colocar o IP, que é o 45.77. alguma coisa, que eu não lembro de cabeça, 2.2201. Vão colocar o nome de usuário, a senha do FTP, marcar SSH2, deixar em branco as duas caixinhas que estão embaixo e clicar em avançar. Ele vai instalar. Tinha um bug rolando com o Elementor, tá? Que ele não conseguia ser instalado.
mas a priori eu resolvi, né? Caso vocês identifiquem de novo alguma coisa do tipo, estou tentando instalar um plugin, não vai, me avisem que eu dou uma olhada aí para ver se vai dar tudo certo ou não, tá? A tarefa 3, ela ia bastante nessa linha também, vocês tinham que instalar o Elementor, tá? E aí vocês podiam criar uma página, por exemplo, só para ver se ele estava funcionando. Inclusive aqui tem um vídeo, né, que leva para como construir páginas com o Elementor. Eu acho que não é o mesmo vídeo que o José mandou ali no Discord, mas ele mandou um vídeo lá também, de como utilizar o Elementor para construir páginas, tá? De novo, peço desculpas para vocês que a minha provedora me deixou sem internet, então o negócio tá bem lento aqui, né? Tô até surpreso que a Meet tá funcionando, porque eu tô pegando o Wi-Fi do meu vizinho e tem duas paredes entre a gente, né? Então, eita. Então aqui vocês têm um passo a passo também de como criar páginas, mas essa tarefa, o objetivo maior é fazer a instalação do Elementor. Acho que só aí. Tá fechado, né? Tá bom. Tarefa 4, construir um blog. E aqui eu deixei um vídeo de como fazer essa construção. Para quem fez a construção do blog já, deve ter notado que pelo Elementor é um pouco mais complexo de fazer. Mas aqui pelo vídeo, o jovem explica como fazer uma página de blog, como personalizar ela, né? E como deixar os posts aparecendo nessa página. Então, deixo esse vídeo bem importante aqui para que vocês observem, né? Tem algumas partes que vocês já fizeram, como instalar o WordPress, editar um tema e assim por diante, tá? E aqui na metade do vídeo, que ele começa a construir a parte do blog em si, tá? É um vídeo da Hostinger, então é um vídeo bem importante aí para vocês conseguirem construir o blog. Caso alguém tenha ou encontre algum material extra pela internet, tipo, professor, eu estava acompanhando, não gostei da didática desse jovem que estava explicando, mas eu encontrei esse outro aqui que eu consegui entender melhor. Por favor, nos sugiram, que a gente vai analisar esse conteúdo e, quem sabe, colocar aqui para que as próximas turmas possam visualizar esse conteúdo também. Dadas essas tarefas concluídas, vocês concluem a primeira semana. E aí vocês já estão aptos para iniciar a segunda semana. Vou tirar aqui algumas dúvidas que eu vi no Discord aparecendo também, tá? Algumas pessoas perguntaram: precisa colocar alguma coisa aqui na tarefa, como validação? Não, tá? Reforço o comentário que eu fiz lá no primeiro encontro. A validação é para vocês saberem se funcionou. Olha, eu olhei aqui e eu consegui fazer o que está escrito. Eu consegui ver posts publicados, ver categorias, né, e poder navegar pelas publicações. Está concluída a tarefa de construir um blog. E aí vai muito da interpretação de vocês. Em alguns momentos, quando vocês forem mostrando aqui, talvez vocês percebam que faltou alguma coisinha, e aí vocês vão ajustando ao longo desse processo. Algo que pode ajudar vocês também, tá? Eu tem pessoas que estão usando aqui o Word, movendo, muito importante porque vocês conseguem ver as que vocês já finalizaram, né? Mas vocês também conseguem clicar aqui nesses três pontinhos e clicar em Close. Essa tarefa, ela não vai mais na listagem de tarefas aqui. Então vocês também podem usar isso para tirar as tarefas da visualização de vocês, para que não fique atrapalhando aqui, incomodando, né? Eu tô vendo a tarefa aqui, parece que ela não foi concluída. Claro que ela vai estar com o Done aqui, né, para quem arrastar ali no quadro de Kanban, mas vocês também podem fechar caso vocês queiram. Esse GitLab é de vocês, aproveitem para o GitLab também, ele é uma ferramenta muito boa de código e gerenciamento de projeto. Isso é o que mais difere ele do GitHub, tá? O GitHub tem muito mais gente usando, o GitLab é open source, ele tem uma gestão de projetos mais facilitadas. Perfeito, José. A forma que vocês conseguirem se organizar,
né? Se alguém quiser anotar no caderninho as tarefas e ir riscando, sintam-se totalmente à vontade, tá? Eu acho que aqui vocês têm que usar o que funciona bem para vocês. Até o momento, com essas explicações e com essa passagem por as tarefas, tem algo que eu consigo ajudar vocês? Ou está tudo dentro do esperado, tudo dentro do tranquilo? Tiveram dificuldades, mas conseguiram avançar e assim por diante. Bom, eu consegui instalar o WordPress, né? Consegui criar aquele arquivo config que ele fala para você criar, né? E copiar aquele código que ele informa e upar ele no FileZilla, né? Eu consegui fazer isso. Aí agora eu consegui instalar e eu tô aqui no WordPress para instalar o Elementor. Só me tira uma outra dúvida. Este hostname e é o que eu tenho que botar aqui? É esse aqui que você me informa no e-mail aqui, o nome do banco de dados? Não entendi, Nilson. Tu consegues compartilhar a tela? Me engasguei com água aqui enquanto tu falavas. Mil perdões. Calma aí, vou compartilhar. Calma aí. Só um instantinho. Compartilhar. Ah, aqui. Mexe aqui no estou botando. Apertou o botão errado. Onde que está o compartilhar aqui? O compartilhar. Nossa, não está botado aqui para mim, não. Aí, autorizei aqui o compartilhamento. Ah, tá, tá. Tem que faltar ver se autorizar. Ah, Eu desliguei a câmera, Sheila, porque eu engasguei com água aqui, tá? Aí ia aparecer muito estranho na câmera. Eu tossindo aqui. Quase que eu viro camisa de saudade aqui, né? No encontro. tá vendo aqui a minha tela, não tá? Estou. Aham. Tá. Então, aí eu tô aqui. Aí esse hostname é aquele que você informa ali no e-mail? Isso. Inclusive eu passei por isso, Nilson, na tarefa 2 ali. É o IP do servidor, o 45.77. Alguma coisa ali que eu não lembro. Dois pontos 2201. Ah, então eu tenho que botar 2 pontos 2201. Isso aí. E aí o username e a senha é o que tu recebeu no teu e-mail, tá? E aí tu terás que marcar SSH2 ali na conexão. Tá. Ué? Aí isso aqui embaixo eu deixo em branco, né? Deixa vazio, isso aí. Acho que é melhor só ficar em hostname. Acho que é melhor. Vamos ver. E vazou a senha na gravação, hein? O pessoal vai te invadir aí. Tem que preencher a senha, hein? Isso. Pô, calma. Só para ver se não vai dar nada errado para não te chamar de novo. Relaxa, não vai dar nada errado. Ele vai funcionar agora, tá? É, Aí é que só eu tu tô tem que clicar em ativar depois aí. estamos cavando os dedinhos cruzadinhos aqui. Ai, 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 ai. Mas é isso, tá, Então é Nilson? isso. É só aguardar ele instalar agora, ele vai demorar um pouquinho. Aí depois vai aparecer o botão ativar ali, que tu Uhum. conseguirás ativar ele, tá? Ah, então, tá, deixa eu
Aqui tá aqui lá. Se eu parar aqui o compartilhamento, então. Ué, onde que eu paro? Perfeitinho. Lá no Ah, Zoom tá. deve ter Aqui um sim. stop share. Isso aí. Parei. Boa. Aí. Agora é só esperar essa boa vontade de instalar que vai instalar, agora é só esperar. Obrigado, viu, professor? Nada. Estou aí. Vou olhar aqui. Ok. Eita, pera lá que deu tilt aqui. A minha conexão oscilou bem na hora que eu estava compartilhando e o Zoom tá de trolei. Vocês me aí no chat se tá aparecendo certinho aqui. Ainda não tá aparecendo pra mim. E tua voz tá cortando muito. Câmbio. Então, ah, como eu falei, né, eu tô usando o Wi-Fi do vizinho aqui porque o pessoal conseguiu me deixar sem net aí durante o final de semana. Matheus, o, o que a HostGator e a Hostinger fazem é criar uma interface que por baixo dos panos é esse envio via FTP, tá? Eles só abstraem isso, né? Tá aparecendo agora aí? Agora sim. Perfeito, perfeito. Então vamos passar aqui para a semana Aqui tá 2 ok. e aí depois no finalzinho, perfeito. No finalzinho eu deixo mais um tempinho para vocês tirarem possíveis dúvidas. De antemão, eu já queria agradecer a todo mundo que está ajudando ali no Discord, tirando dúvidas. Tá? Eu acho que é uma das primeiras turmas que a gente consegue ter esse espírito de comunidade muito forte ali. Isso está me deixando muito feliz, tá? Que são as próprias pessoas que estão passando pelas tarefas, ajudando as demais a evoluírem. Isso é bem bacana. Vamos lá. É isso aí, pô. Quanto mais a gente ajudar, mais a gente aprende, inclusive, né? Se vocês olharem lá para a pirâmide de conhecimento, como a gente adquire conhecimento, 10% é ouvindo, 20% vendo, né? Ou é o contrário, não lembro agora. Mas eu sei que é bem pouco, assim. E se vocês realmente quiserem aprender, o ato de explicar para alguém ou ensinar alguém atrai mais conhecimento para vocês, vocês criam mais um entendimento sobre aquela coisa, porque vocês vão ter que formular como que vocês vão falar para aquela pessoa para que ela entenda o que vocês estão querendo falar, né? Então isso é bem interessante. Mas vamos lá. Nessa semana 2 vocês têm 5 tarefas, tá? Essas 5 tarefas, talvez para alegria de quem sofreu um pouquinho nesse comecinho, vocês não terão que instalar nada. Só que olhando pelo lado negativo, talvez, vocês terão que usar muito a criatividade para construir a página, para publicar ela. Então, pode ser que vocês vão dizer, bah, eu queria fazer, e pode ser que aconteça. A minha dica é, Picotando um monte aqui para mim. Não sei se o pessoal a está todo versão mundo. talvez não fique tão boa. E ao Não estou longo da conseguindo jornada vocês entender vão nada. melhorar. Oi, tá? Teste, teste. Voltou? Acho que voltou. Aqui mesmo, Voltou. para mim, pelo Voltou menos, um estava pouquinho. picotando, eu não estava entendendo quase nada do que você estava falando. Se puder repetir, eu agradeço.
Aí sua imagem está congelada. Claro, claro. Vamos confirmem se vocês estão me ouvindo. Ouvimos se Eu a vou imagem. desligar minha câmera, que talvez melhore, É, tá? Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Bem? Tá melhor, tá Pink? melhor. Agora Beleza. parece que desligou. assim, é melhor agora. Desliguei minha câmera aqui. Peço mil perdões para vocês, tá? Por esse percalço, mas já tô com o processinho pronto aqui para provedor, inclusive. Afinal, eu pago o suporte premium aqui para ter atendimento 24/7, né? Mas parece que isso não vale muito no contrato, né? Então, semana que vem vai aparecer um documentinho lá para eles. Mas perfeito. Então vamos lá, né? O que que eu estava comentando com vocês? Essa semana 2, vocês terão 5 tarefas para serem feitas. Essas tarefas, vocês não precisarão ah, instalar mais nada. A priori, tudo que vocês têm já é o suficiente para construir. Na tarefa 8, se eu não me engano, vai entrar um novo plugin, que é um plugin de formulários. Mas aí é só adicionar um plugin novo ali pelo painel. Não precisa instalar nenhuma outra ferramenta. Claro, Cláudia, diga lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo É, certinho? só para aproveitar aqui que não precisa instalação, e eu estou tentando fazer uma para não mudar o tema da página, para criar o blog, ainda na primeira semana com a segunda, eu tentei baixar um Child Theme Configurator, que é fazer deixar o mesmo tema, né? E só criar o blog como se fosse, né? E aí ele Uhum. me deu um problema que ele disse que tá só para read-only, ele não aceita edições. Ele disse que é só make files O, write. pode ser que seja alguma coisa dessa segurança que eu comentei no início. Tu consegues compartilhar tua tela aqui no Zoom? Aí a gente dá Eu tô uma fora do olhadinha. computador. Eu posso mandar um print screen outra hora no Discord, que agora eu não tenho acesso a ele. Pode, pode ser, Cláudia. Tu envias ali no Discord e a gente vai te apoiando por lá, pode ser? Perfeito, perfeito. Pode sim. Perfeito. Obrigada. Belezuras. Disponha. Então, essas tarefas dessa semana 2, elas serão muito nessa linha, tá? Se vocês abrirem, inclusive, as tarefas, vocês verão que elas têm especificações muito similares, tá? A construção aqui do cabeçalho, aí tem uma explicação do que é um header, tá? Que vocês vão fazer um menu de navegação e assim por diante. Página inicial, aqui também tem como configurar qual que é a página inicial, como criar páginas com o Elementor e como usar o Elementor. Página sobre, mesma coisa, tá? Como criar uma página sobre aqui, inclusive, do Ney Patel aqui, informando vocês quais infos são interessantes ter nessa página. Página de contato, aqui sim vocês terão, inclusive, 2 plugins para instalar, tá? Que é o Contact Form 7 e o Flamingo. Nesse momento, tá? Nessa tarefa, vocês ainda não receberão os envios através do formulário no e-mail de vocês. Eles ficarão armazenados somente no WordPress. Mas depois a gente vai configurar isso lá na última semana. E a última tarefa é construir um rodapé. E nesse rodapé, que é a parte inferior do site, vocês vão ter um formulário que vai captar o e-mail da pessoa, para que ela se inscreva, por exemplo, numa newsletter que a gente vai fazer mais adiante na formação. Belezuras? São tarefas mais criativas, não tanto de configurações. Para quem ainda está desenvolvendo a semana 1, finalize, né, a semana 1. E de amanhã, oficialmente, a gente começa a semana 2. Mas caso vocês demorarem um pouquinho mais para começar a semana 2, sem maiores problemas também.
vão fazendo no ritmo de vocês. Talvez em algum momento vai ter que dar uma aceleradinha ali para ficar dentro do prazo, mas tá tudo certo também, aos pouquinhos vai evoluindo. Beleza? Abemos dúvidas que eu consiga ajudar vocês? Já apareceu mais, eu perturbo o senhor no Discord, que eu aprendi, agora eu estou aprendendo a mexer legal dele, aí eu perturbo o senhor por lá, mas por enquanto o senhor sanou minha dúvida. Perfeito, perfeito. Podem ir perguntando por lá, tá? Alguém gostaria de mostrar o que desenvolveu? Eu não consigo mostrar, mas se você conseguir mostrar aí, eu posso comentar um pouco, Matheus. Beleza, vou abrir aqui, peraí. Um momento. Se a minha internet colaborar. Como é que a gente é dependente, né? De energia elétrica e internet. Cruz. Deixa eu achar aqui a tua instalação. Everton José da Costa. Tá carregando. É. Pô, e eu nem posso reclamar muito porque em Doutor Ricardo eu tinha internet de 300 kb. Aí. Tá finalizando de carregar aqui, mas já dá pra ver. Inclusive o Everton tá se puxando bastante aí. Já ficou reconhecimento também. Ele fez um design no Figma aí pra fazer o site, né? Bah, eu não teria todo esse saco, hein? As Enfim, belezuras. aí eu tive uma ideia, né, de um tema, de fazer algo diferente, né? E eu gosto muito de jogos de RPG. E eu, por fora, eu dou algumas aulas, como eu falei, que eu dou algumas aulas de programação. Então eu pensei em juntar, né, as duas coisas. E você viu que eu já coloquei uma animaçãozinha, né? Pô, Então legal. aí eu já dividi, né? Home, que vai ser a página inicial. Jornadas aí vai ter o blog, na verdade, né? Porque eu vou colocar uma trilha. Vai ter ensino de programação, notícias sobre novas tecnologias, vai ter desafios, tudo nesse formato de blog, de postagens diferentes. Eu também coloquei no rodapé, né, esse menuzinho, e eu fiquei aqui de colocar nesse espaço uma FAQ com algumas perguntas, né, por exemplo, porque o intuito desse site e tal. Sobre mim, eu vou colocar o meu portfólio ali, né, um pouco sobre mim e tal. Inscreva-se vai ser aquela parte que a pessoa vai se inscrever, né, colocar o seu e-mail para receber mais mensagens. Eu coloquei ele aqui em cima, né, mais destacado, porque vai ser uma coisa mais atrativa, né, a pessoa ver. Escrever, mas se inscrever em quê, né? E na parte de baixo aqui no rodapé, eu coloquei, na parte direita, eu coloquei as minhas redes sociais, mas com certeza eu também vou colocar lá no portfólio, porque aqui é só a parte de baixo, enfim. Eu só ainda não comecei a fazer as páginas, né? Mas eu acho que o rodapé e o cabeçalho já estão quase prontos. Eu creio que foi mais difícil, né? Eu acho que o resto vai ser um pouco mais fácil agora. Mas no geral é isso. É, eu tô gostando bastante Perfeito. de explorar o WordPress, as ferramentas do Elementor. Inclusive eu instalei um plugin, né, do Kit Elementor, que é gratuito, eu nem sabia, ele ajuda bastante a fazer o footer e o head, que é o cabeçalho e o rodapé. Tem umas ferramentas a mais, né? Que inclusive tá naquele link lá, ele ensina que eu coloquei lá no Discord. Ele ensina bem direitinho a como fazer o rodapé e o cabeçalho, para quem tem dúvida. E o resto das páginas, essas coisas, menu, enfim. Boa, boa, muito boa. Vocês devem explorar esses plugins, tá? Normalmente eles são add-ons, tem vários aí se vocês procurarem.
A gente evita aqui nas tech usar eles, né? A gente tem o Elementor Pro, só que daí, claro, a gente paga por essa licença. Então, no caso de vocês, fortemente recomendo usar ali esses outros plugins, porque esses plugins que adicionam outros elementos, eles acabam pesando o site ao longo do tempo, né? Vocês vão acabar tendo dois elementos que fazem a mesma coisa, e aí ele vai carregar isso no front-end e tal, e vai pesando, sem contar que abre algumas brechas. Mas nesse momento aqui, vocês devem usar, se vocês quiserem, para explorar um pouco mais, né? O Everton está usando aqui, inclusive, o tema padrão do Elementor, tá? Que é o Hello Elementor. Inclusive, eu recomendo fortemente que vocês usem ele também, caso alguém não tenha escolhido um tema ainda. Ele é mais simples, vocês vão notar isso. Ele não tem nada, né? Vocês só saem construindo pelo Elementor, mas ele acaba facilitando um pouco na construção pelo Elementor. Eu vi que teve uma dúvida que passou batida aqui por mim, que foi, deixa eu ver aqui, pera lá, a Marina, né? Perguntando sobre o Gutenberg. O Gutenberg é o editor padrão ali do WordPress. Não tem problema usar ele, tá, Marina? Tu pode usar o Gutenberg, mas eu recomendo que tu faças algumas coisas usando o Elementor também, para te ver o funcionamento dele, né? Entender um pouquinho como ele funciona e tal. Então, daqui a pouco, cria uma página com ele, cria outro com o Gutenberg. Sinta-se totalmente à vontade nessa jornada. Mas alguém gostaria de mostrar aí o que desenvolveu até o momento? O José, confesso que mexer no Figma é Só para tenso, hein? o Matheus, só para sugerir mais uma vez o template, né, do Hello é bastante legal porque ele dá liberdade de você realmente começar uma coisa do zero, né? Eu sei que às vezes é mais fácil você pegar uma coisa já pronta, mas o Hello é interessante porque ele dá a liberdade de você ser mais criativo e tal, fazendo uma coisa da sua própria autoria, né? Isso também é bastante interessante. E você acaba aprendendo, não ficar refém de uma coisa já pronta. Você pode até fazer de inspiração, né? Mas eu creio que seja mais interessante agora no começo, né? Você já começar a caminhar com os próprios passos. Boa, boa, muito boa. Cláudia, é uma resposta difícil, tá? Diria para não se preocupar com isso nesse momento, mas um bom número assim vai ser: eu consigo fazer isso, essa ação que eu estou colocando esse plugin, sem um plugin? Se a resposta for sim, a gente evita colocar ele. Mas não tem o número mágico, assim. Sei lá, daqui a pouco um site vai ter 20 plugins que são necessários para ele funcionar, e a gente vai ter que lidar com esses problemas de performance, enfim, e vai ter que contornar isso de outra forma. Aqui nas Tech, por exemplo, a gente tem lá na criação CC mais de 90 plugins instalados. Obviamente, nem todos eles são ativos no site, né? Mas a gente lida com eles e evita colocar plugin sem necessidade. Então, a gente entende o porquê está colocando aquele plugin e entendeu que não tem como fazer de outra forma a não ser colocando aquele plugin ou desenvolvendo código. E aí, às vezes, desenvolver código demanda muito tempo e não se tem esse tempo disponível, né? Então, a resposta para a tua pergunta é depende. Recomendo tu ir instalando o que for necessário e vendo, né, se a página vai demorando, se vai apresentar algum erro, né, às vezes gera uma incompatibilidade entre plugins e aí sim a gente vai ajustando ao passar do tempo. Belezuras? Mais alguém gostaria de demonstrar alguma coisa, de comentar? Não sei se a minha câmera voltou agora, mas parece que a internet deu uma estabilizada aqui. Caso ninguém tenha mais vontade de demonstrar nesse momento e não tenha dúvidas, a gente encerra o nosso encontro por aqui. A ideia do próximo encontro é a gente fazer na mesma linha, tá?
é a gente olhar o que foi feito e assim por diante. E se eu não me engano, no outro final de semana, mas deixa eu já confirmar aqui com vocês, tá? Deixa eu pegar o chat com a Maria aqui, para a gente já ter certinho a data que será o encontro com as gurias aí da Cumbuca. Inclusive, vou dar um spoiler aí que pode ser que em algum encontro mensal da Cumbuca eu apareça por lá também, tá? Então, para quem quiser participar da comunidade, como a gente falou lá no primeiro dia, né? Deem uma olhada lá no site da cumbuca.dev. Dia 22/3. Então, não é na semana que vem, é na outra semana, tá? A gente tem o encontro com as nossas embaixadoras. Isso aí, Nilson. Assiste o primeiro encontro. A gente falou bastante da Cumbuca lá. Não vou reforçar aqui porque tá gravado e tinha a presença da Maria para te entender um pouco mais o que é a Cumbuca e como eles estão apoiando nessa turma da formação, tá? Não, pô, assiste o nosso primeiro encontro. Tá no Discord ali, o link. O mesmo horário, tá, Cláudia? 19 horas. A gente vai manter o mesmo horário até o dia 31. 19 horas. E vamos tentar ficar até no máximo 20 horas. Talvez em algum momento vai passar um pouco, né? Vai ir para as 22h30, 22, para as 20h30. Então a gente vai tentar nesse caso aqui. Isso, José. Foi pelo e-mail também. Inclusive, segunda-feira, assim que eles estabilizarem a minha internet, eu vou enviar aí o link. Marina, o nosso Grêmio tá feio aí. Inclusive, eu botei a camisa vermelha meio que sem querer aqui. Eu tô de calção azul e camisa vermelha. Tá bem estranho, assim. Inimigo da moda. Perfeito? Fechamos então nosso primeiro encontro. Nos questionem aí pelo Discord, pelo WhatsApp e pelo e-mail, inclusive, que a gente vai estar sempre apoiando vocês aí nessa jornada. Grande abraço para vocês e um ótimo final de semana.